Olá, minhas estrelas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Que prazer estar aqui para mais uma videoaula de biologia do canal Dando Vida com a professora Aline. Hoje teremos uma participação muito fofa, muito especial. Olha só, venha! E aí, galera, tudo bem? Eu sou Miguel, filho da professora Aline, e vim falar o seguinte. Se você não é inscrito ainda no canal Dando Vida com a professora Aline, se inscreva, deixe o like e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, compartilhe esse vídeo para seus amigos. Beleza? Entenderam, né? Vamos iniciar nossa conversa? Logo depois da vinheta. Hoje vamos falar sobre a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Sim, os seres são organizados em grupões. Você que está aí sentado me assistindo, você possui características peculiares que te insere em um determinado grupo. Vamos ver quais são os 5 reinos? Começando com Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Entretanto, hoje existe uma classificação mais moderna que classifica os seres vivos em um nível superior ao dos 5 reinos, que se chamam super-reinos ou domínios. Nessa classificação mais moderna, os seres vivos são inseridos nos domínios de bactéria, árquea e eucária. Mas hoje vamos falar somente dos 5 reinos, que é mais cobrado didaticamente no ensino fundamental e no médio. Claro que se vocês pedirem, a professora Aline vem aqui bater um papo super legal sobre esses 3 domínios. Fechou? Gente, vocês gostam de historinhas? Eu adoro história. Então vamos assistir uma pequena história que conta como surgiram os 5 reinos. Vamos lá? Era uma vez um filósofo, médico e grande observador, Aristóteles. Ele considerava a fisiologia dos animais para classificá-los em 2 grupos: os organismos com sangue, que se encaixavam em animais, e sem sangue, que se encaixavam em plantas. Logo depois veio Carl von Linné, um botânico, zoólogo e médico, fundador do sistema moderno de classificação científica dos organismos. Apresentou um sistema formal de classificação dividindo os organismos vivos em 2 reinos, Plantae e Animalia. Seu sistema de classificação abrangia todos os organismos e se baseava na semelhança entre eles. Então Linneu ele oficializou os reinos que o Aristóteles já tinha proposto. Logo após veio Carl von Nagel, um biólogo e botânico suíço, um contemporâneo de Pasteur. Propôs que as bactérias e os fungos fossem colocados no reino das plantas, e essa proposta durou 100 anos. Em 1937, ocorreu o avanço da microscopia eletrônica. As diferenças físicas entre as células ficaram evidentes. Em 1961, foram distinguidas as células sem núcleo das células nucleadas das plantas e dos animais. Com isso, as bactérias foram reclassificadas como procariotos, por não terem núcleo e organelas. Nessa mesma linha, foram feitos estudos do sequenciamento do DNA dos fungos e constatou-se que eles estão mais próximos dos animais do que das plantas, classificando em seu próprio reino o fungi. Assim, surgiram 4 reinos: Animalia, Plantae, Procaryotae e Fungi. Finalmente, em 1969, Robert Whittaker, um biólogo, botânico e ecologista, criou o sistema de 5 reinos, no qual as bactérias foram colocadas no reino Procaryotae, e os outros 4 reinos constituíram os eucariotos: reino Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. E assim se encerra a historinha. Vamos estudar! E aí, gostaram da historinha? Legal, né? Gente, antes de adentrarmos aos reinos, vocês precisam aprender ou relembrar alguns conceitos que vão lhes ajudar a entender melhor as diferenças entre os grupos. Vamos lá?
autótrofos. São organismos capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, são capazes de utilizar material inorgânico para sintetizar material orgânico, como, por exemplo, a fotossíntese e quimiossíntese. Já os organismos heterotróficos não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam alimentar-se de outros seres vivos para produzir energia e sintetizar suas biomoléculas. Os organismos eucariontes possuem as células repletas de organelas e têm um núcleo que envolve o DNA. Já os procariontes são células mais simples, sem organelas e sem um núcleo. Os unicelulares são organismos formados por apenas uma única célula. Já os pluricelulares são organismos formados por várias células. Se vocês quiserem, deem um print na tela ou anotem no caderninho, porque é muito importante que vocês saibam desses conceitos para a gente poder seguir adiante. Olá, sigam minhas linhas e contornos. Vamos iniciar com o reino Monera. Os representantes desse reino são as bactérias e cianobactérias. Elas são encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e a economia. Ao contrário do que muitos pensam, as bactérias são nossas amiguinhas. Se elas existem hoje, é porque são tão evoluídas quanto nós. Claro, dentro da sua linhagem, do seu grupo. Então não podemos difamar as bactérias, hein? Tipo de células. Procariótica. Vocês vão ver que dos 5 reinos, o reino Monera é o único procarioto. Organização celular. São exclusivamente unicelular. Nutrição. São autótrofos, fazem fotossíntese e quimiossíntese, mas podem ser heterotróficos também. Olha que interessante! Algumas estações de tratamento de esgoto utilizam bactérias heterotróficas para indicar a presença de coliformes fecais nas águas. São coletadas amostras de água e colocadas em placa de Petri, com carbono orgânico que é a fonte de nutriente para o crescimento das bactérias heterotróficas. Se ocorrer um aumento dessas bactérias, indica a presença de coliformes fecais, falhas na desinfecção, colonização e formação de biofilmes no sistema de distribuição de água. Reino protoquitista. Antes era chamado de protista, que englobavam os protozoários e algas unicelulares. Depois de muitos estudos, incluíram as algas pluricelulares, por não poder incluir junto às plantas. A partir dessa inclusão, passou-se a chamar protoquitista. Então, os representantes desse reino são os protozoários, algas unicelulares e pluricelulares. Tipo de células, eucariótica. Como já disse, todos agora vão ser eucariontes. Organização celular. Maioria unicelular, mas também tem pluricelular, como as grandes algas de mais de 1 metro de altura. Nutrição, autótrofos, fazem fotossíntese ou heterotróficos. Reino fungi. Os representantes são fungos, leveduras, bolores. Tipo de células, eucariótica. Organização celular. A maioria multicelular. Os unicelulares são as leveduras que produzem o nosso pãozinho de cada dia e a cervejinha do final de semana. Nutrição. São exclusivamente heterotróficos. Algumas pessoas pensam que os fungos fazem fotossíntese por estar aderido, fixo ao solo. Porém, os fungos não produzem seu próprio alimento. Eles retiram nutrientes da decomposição da matéria orgânica. Então, eles são decompositores. O reino plantae está dominado pelas plantas, que por sua vez são divididas em 4 grupos principais. As briófitas, que são os musgos, pteridófitas, que são as samambaias, gimnospermas, os pinheiros, e a angiospermas, que são as flores, frutos e sementes. Tipo de células, eucariótica. Organização celular, pluricelular. Por mais menorzinha que a planta seja, todas são pluricelulares. Nutrição, autótrofos, fazem fotossíntese. E para finalizar, o reino Animalia, que tem como representante os animais, mas desde poríferos, quinidários, plateumintos, hemateumintos, até cordados. Tipo de células,
eucariótica, organização celular, pluricelular, como nós, né, que somos formados por trilhões de células, nutrição, heterotróficos. É isso aí, galera. Foi uma aula simples, fácil de entender. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma curtida aí, um like para incentivar a professora aqui. Um beijo, até a próxima.